Agora, eu estava até conversando com o Túlio, galera, sobre uma publicação da Forbes. Túlio, você que leu na íntegra aí a coluna que fala exclusivamente do Flamengo como um super clube fora da Europa. Conta essa história legal pra gente, melhor pra gente. Né? E todo mundo sabe que a Forbes é uma revista, vamos dizer assim, especializada em economia. Geralmente ela fica muito evidente quando tem aquelas, né, seleção das maiores fortunas do país tal, do setor tal. E teve um colunista, né, é o Samidra Kanti, ou Kunti, alguma coisa assim, em que ele fez ali, muito bem escrito, inclusive, falando, né, sobre o Flamengo do Jorge Jesus. E a gente estava até comentando aqui antes de iniciar o programa, dentro da análise que ele fez, né, que a gente tem essa coisa do país do futebol, pentacampeão, né, temos o melhor futebol do mundo, e da forma como que os estrangeiros olham o futebol brasileiro e até mesmo, por que não dizer, o futebol sul-americano. E um dos trechos, aí a livre tradução, vamos, né, porque eu peguei ele, joguei no Google Tradutor e peguei alguns trechos também lá no Coluna, em que ele fala assim, ó, o Flamengo estava jogando futebol moderno, finalmente entrando na era do coletivismo de alta pressão. Isso, coletivismo de alta pressão. Sua defesa jogou uma linha alta, sua equipe queria posse e atacou. Essas características devem ser evidentes no futebol moderno, onde os 3 pontos de posse, pressão e posicionamento estão em voga. Mas no contexto brasileiro, eles são tudo menos isso. Apesar de todo o sucesso, o futebol brasileiro sempre foi profundamente conservador. Vocês dizendo que o nosso futebol, né, joga para trás, né, mais fechado, não é um futebol. Aquilo que o Jorge Jesus trouxe, né, da Europa para cá, o que é mais engraçado também de olhar essa publicação é que, e das referências, pega o próprio Guardiola, o próprio Jesus, em que eles dizem que as referências dele vêm do futebol brasileiro, né? Ou dos anos 80, o Guardiola, o Jesus também dos anos 80, né? Seleção de 82, que era uma seleção que jogava totalmente para frente. E hoje na Europa se pratica um futebol muito mais parecido com a gente no passado, e a gente hoje faz o futebol igual deles, né? Que era aquele lance de ligação direta, bola, né? Chuveirinho na área, jogadores muito altos, principalmente na Inglaterra. Então, assim, acho que essa coluna serve também para a gente poder refletir hoje como está o nosso futebol e como o Jesus, né, deixou o nível, né, e como ele fez o Flamengo jogar também. Uma coisa, assim, uma observação, né, que é falada aqui, que o Simon falou, desse lance de ser o superclube, né, fora né, do nosso continente aqui, e se tornar um grande clube a nível europeu fora lá da Europa, que, assim, a gente pega na Europa, você tem vários grandes clubes, né, tanto bem financeiramente, como bem também no campo. Você tem, pô, na Alemanha você tem o Bayern, na Espanha você tem Real Madrid e Barcelona, na Itália você tem Juventus, é diferente daqui, né, em que, né, você pega o Flamengo que fez, né, e a gente ainda está, e as pessoas acham que não, mas a gente ainda está na fase de reestruturação do clube. A gente ainda está caminhando ainda, né, os títulos, por exemplo, eles fazem parte desse processo que ainda não terminou, né? Então, e a gente vê os outros clubes aqui, por exemplo, você vê o Palmeiras, que acho, não estou tirando o mérito, mas ele tem uma, vamos dizer assim, ele é saudável financeiramente, mas de uma maneira muito diferente da do Flamengo. E aí dentro do Brasil você não tem um grande rival que, em termos de estrutura, você não vai brigar. E aí quando você consegue acertar um pouco dentro de campo, a distância aumenta de uma forma gritante. E aí você for para o próprio continente sul-americano, também assim, é abissal a diferença. Né? O Flamengo, a receita do Flamengo com relação aos outros clubes, o seu próprio River Plate, que passou anos difíceis, foi para a segunda divisão, é absurdo. Então, assim, acho que talvez também essa falta de ter outros clubes, né, bem financeiramente, bem estruturados, bem administrados, e aí sem contar os pormenores que às vezes as pessoas podem ter, eu não sei, acho que até vocês poderiam até dar a sua opinião, se prejudicaria o Flamengo de talvez conseguir, né, A, esse sucesso aí a diferença do termo. antes da gente, né, no caso, pular o assunto, e uma das coisas do debate que envolve essa questão do técnico, que fala na coluna também, e a gente debateu isso aqui na semana passada, que a questão do legado, né, do Jesus ao Flamengo, né? E aqui ele fala, né, seu Reinaldo no Rio foi superlativo, mas o verdadeiro legado de Jesus será definido nas próximas temporadas. Os treinadores brasileiros seguirão a filosofia do jogo dos portugueses. E o Flamengo pode continuar a se tornar, né, um clube de futebol global. Então, assim, é muito importante, por exemplo,
O Rafa trouxe agora a informação de que o Dominique Torrent deve ser mais uma aposta. Eu não acho que o Flamengo deve trazer uma aposta, como teve o técnico, eu vi inclusive eu recomendo bastante, tá? E estou falando porque é do Coluna, é o Rafa não, mas tá muito bacana os vídeos. Por exemplo, o técnico do Independente Del Valle é uma aposta. Então, assim, vai trazer uma aposta, vai trazer alguém para tentar manter o legado, entre aspas, que o legado não é só fazer o jogo igual, né, do Jesus. E o Jesus deixa um legado no Flamengo. É muito importante também a gente tá olhando, tá debatendo e tá vendo isso. E como as pessoas também de fora estão vendo essa questão também pro Flamengo, né? E pro futebol brasileiro. Que os técnicos brasileiros não vão seguir, né, a filosofia do Jesus. Eles só criticaram o tempo todo a sua passagem aqui. Bom, e continuando falando sobre a questão, né, desse artigo na Forbes, né, aqui também fala sobre isso, né, sobre a reestruturação financeira que iniciou na gestão do Bandeira de Mello, que fala a austeridade do presidente anterior, Eduardo Bandeira de Mello, beneficiou muito o Flamengo, mas é difícil estabelecer uma hegemonia no futebol brasileiro. Nunca houve um Bayern de Munique ou uma Juventus na Liga Brasileira. Anteriormente, Palmeiras e São Paulo não conseguiram sustentar sua superioridade nos modos de vitória. Por que o Flamengo seria diferente? Então, é um questionamento bastante importante. Sabe que teve um tempo que o São Paulo, né, conseguiu a hegemonia do futebol brasileiro, ganhando 3 brasileiros dos pontos corridos, foi algo histórico, né, ali com o Muricy Ramalho à frente do clube, e era visto também como um exemplo de gestão, mas aquilo não... eles não conseguiram perdurar isso por muitos anos, né? Depois São Paulo entrou num declínio muito grande. Depois a gente teve o Palmeiras, né, aí já sob a batuta da Crefisa, que também, né, ganhou 2 títulos brasileiros, mas perdeu, vamos dizer assim, para o Flamengo agora. Então a gente agora, vamos dizer assim, a gente é a bola da vez nessa questão, né? Será que a gente vai conseguir continuar com essa hegemonia de vitórias? Aí a gente não está falando da parte administrativa. E até voltando agora para poder terminar falando sobre a questão do legado, né? O próprio artigo fala, né? O sucessor de Jesus ajudará muito a definir a direção futura do clube, né? Juntamente, ele cita o Fleitas Solis, que eu citei anteriormente, o Cláudio Coutinho, e ele fala aqui do Carpegiani, mas assim, o Carpegiani recebeu, por exemplo, o trabalho do Coutinho, né? E aí foi campeão, né, mundial e tal, mas não foi um técnico, vamos dizer assim, revolucionário, nem como Jesus, ou nem como Coutinho, ou como o próprio Fleitas Solis. E a mesma coisa o Carlinhos, como eu já utilizei o exemplo anterior, é um técnico que foi campeão do Flamengo, está lá no top de um dos mais vitoriosos, mas nessa questão de deixar um legado, uma estrutura de jogo, uma filosofia de jogo, eu acho que não dá para se comparar nem ao Jesus, nem ao Solis e nem ao Coutinho, né? E aqui ele fala, o português é considerado um dos maiores treinadores de maior sucesso na história do Flamengo. Isso é fato, né? O campeão brasileiro exige um novo milagre para replicar os triunfos de Jesus e cultivar uma filosofia progressista, ou seja, uma filosofia de desenvolvimento, né? Então, assim, é muito interessante e legal o Flamengo estar levantando uma discussão numa revista que tem um editorial completamente diferente, né, do futebol, mas traz essa visão de estar um destaque né, numa mídia internacional. Outra coisa também que eu queria falar sobre o Pires da Mota, né? É um jogador que teve um investimento aí de 26 milhões, e eu acho que foi um equívoco esse investimento nesse jogador, até porque quando ele chegou, você tinha ali vários jogadores na sua frente, para a posição, né, na volância ali, tinha o próprio Arão, você tinha o Cuejá, e não é que faltasse qualidade ao Pires, né? Era um jogador que era convocado constantemente para a seleção do Paraguai, mas ele chegava no clube que ele tinha que se firmar, ele não chegou vestindo a camisa, sou titular, estou aqui, vou entrar para jogar. Não, então ele não teve muitas oportunidades realmente, tinha outros jogadores à sua frente, então, assim, nunca chegou a ser titular, nunca chegou perto disso, né? A gente teve o próprio Cuejá, o tempo que levou para poder se firmar na equipe, e estava à frente do Pires da Mota quando chegou, e o próprio Willian Arão, e com Jesus, que teve preferência, inclusive, ao Cuejá, né? O meio-campo foi formado por Willian Arão e Gerson ali, jogador que joga mais ou menos naquela faixa.
E é um jogador novo, mas o investimento foi uma forma completamente equivocada. Acho que para você investir 25 milhões, ele, por exemplo, foi a metade do Vitinho, né? É uma grana muito grande, um dinheiro que, né, não saiu, né, valores do quanto, né, pode ser pago ao Flamengo, ainda tudo não passa de especulação, mas a gente não sabe se a gente vai ter esse dinheiro investido de volta ou próximo disso, mas foi ali uma visão equivocada. Acho que para você fazer um investimento desse montante, olhando para a realidade até do futebol brasileiro, apesar de que o Flamengo está muito acima nessa questão financeira, tem que ser para um jogador que vai chegar, vai vestir a camisa para ser titular, que não foi o caso do Pires. Eu acho que foi ruim para o Flamengo e também para o jogador, que era um jogador constantemente convocado, depois, né, lógico, o técnico, ninguém está vendo o cara jogar, não vai convocar. E de repente, agora é o momento de estar se revendo e consertando aí esse investimento que não foi tão vantajoso para o Flamengo. Então, acho que a gestão anterior errou nesse investimento feito no Pires da Mota, de quase 26 milhões de reais, muita grana, e agora é o momento aí de consertar esse investimento. E eu não sei também se essa grana vai ser utilizada, por exemplo, para poder complementar o caixa do Flamengo, já que vai estar perdendo aí grana por conta da pandemia, você não vai poder ter público. Então, né, ano passado o Flamengo arrecadou em torno de 100 milhões de reais com bilheteria, então é uma grana considerável que você está perdendo agora, e de repente não sei se vai ser usado para poder complementar esse caixa ou se eles vão usar para poder fazer um novo investimento. O Marcos Braz disse que não, que o acordo com os jogadores era de não fazer mais investimentos, mas a gente está perdendo alguns jogadores. A gente perdeu o Berrio, então estamos, né, na possibilidade de perder o próprio Pires, então de repente pode ser que haja alguma reposição. Então é isso, estamos juntos, orações rubro-negras, até um próximo vídeo, me acompanha aí as minhas opiniões lá no Resenha do Coluna do Flamengo, o link desse resenha de hoje vai estar aqui no link na descrição, e também aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreva, ative a notificação, deixe seu comentário aí. O Pires da Mota, né, vale esse investimento que foi feito nele, né, ele deve sair, você venderia o Pires da Mota, e também sobre essa questão aí da revista Forbes, né, do destaque da revista Forbes, falando, né, da qualidade do futebol brasileiro, né, e da qualidade que o Jesus trouxe, né, da escola europeia para o Flamengo e para o futebol brasileiro. Se os técnicos daqui vão aproveitar alguma coisa desse legado, dessa filosofia do Jorge Jesus, de jogar um futebol que marca lá na frente, né, que marca na linha alta, a intensidade, né, do jogo, se vai ter algum exemplo e se realmente vocês olham o futebol brasileiro como um futebol reativo, né, um futebol mais conservador, como é colocado aqui na coluna. Valeu, tamo juntos, orações rubro-negras, e até o próximo vídeo.